Fala pessoal, professor Neto Ferreira de Matemática e Raciocínio Lógico, dando prosseguimento aqui às questões do Instituto AOCP, vamos para frações e porcentagem. Na loja A é possível comprar um HD externo por R$300. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor. Mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar exatamente. Então, a questão básica de porcentagem, que a gente pode fazer, primeira maneira, por regra de 3, 300, né? É o seu valor comum, é o preço normal, equivale a 100%. Vamos calcular quanto seria 12%, que a gente vai pagar mais referente à garantia estendida. X. Então você vai, faz a porcentagem normal, a regra de 3, multiplicando cruzado, né? Fica x vezes 100 ou 100 vezes x, 100x. E 300 vezes 12, 3 vezes 12, 36. E acrescenta 2 zeros. Então fica x é igual a 3600, 3.600. E esse 100 está multiplicando, passa dividindo. Corta 2 zeros. X fica igual a 36. Ou seja, 36 vai ser o valor que você vai pagar a mais referente à garantia estendida. Então você vai pagar 300, que é o preço normal, mais 36, que é o 12% referente à garantia estendida. Então fica 6, 3, 3. A gente vai pagar quanto a mais? 336, letra B de bola. Sempre é bom ler a pergunta, né? Porque às vezes poderia ter na alternativa, por exemplo, 36. Aí a pessoa no impulso vai e marca 36 e erra, né? Outra maneira de fazer, poderia fazer assim, ó, porcentagem, 12% de 300. Também dá certo assim, em vez de fazer a regra de 3. Que é praticamente a mesma coisa, mas tem gente que faz assim. 12% é 12 por 100, ou seja, 12 sobre 100. De é vezes 300. Aqui a mesma coisa está sobre 1, né? Você pode cortar 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo, né? Então fica 12 vezes 3, 36, né? E 1 vezes 1 não precisa colocar, né? 36 sobre 1 é 36. Então a gente acharia esse mesmo 36 e depois somaria com 300. Então isso é outra maneira de fazer. Beleza? Qual é a porcentagem a qual a fração 11 sobre 50 corresponde de um total? Então aqui é uma questão que preza por quê? Você transformar uma fração em porcentagem. 11 sobre 50 corresponde a que porcentagem? Via de regra, para você transformar uma fração ou um número decimal em porcentagem, basta você multiplicar a fração ou o número decimal por 100%. Essa é a regra. Dá sempre certo. Então você vai, 11 vezes 100 dá 1.100. E repete os 50 de baixo. Se você dividir aqui, ó, você pode cortar um zero com outro zero. E 110 dividido por 5 dá quanto? 100 dividido por 5 dá 20. E 10 dividido por 5 dá 2. Junta 20 com 2 dá 22%. Você vai achar a resposta em porcentagem, já que multiplicou o valor 100%. Ou seja, vai ser em porcentagem a resposta. Tem gente que na hora que pega, faz assim, outra maneira. 11 sobre 50. Aí tem gente que vê esse denominador 50 e faz. Porcentagem é uma razão centesimal, ou seja, uma razão cujo denominador é 100. Então, já que é 50, basta que você multiplique por 2 aqui embaixo, que vai virar 100. Mas você não pode simplesmente multiplicar por 2 o denominador e não fazer nada do numerador. Vai ter que compensar também multiplicando por 2. Então, fica 11 vezes 2, 22. E 50 vezes 2, 100. 22 sobre 100 é 22 por 100. 22%. Ou seja, 22%. Qual o problema de fazer assim? Que nem sempre aqui embaixo vai ter números agradáveis. No caso, tem 50, 25, são números agradáveis.
para se transformar em 100 em uma multiplicação. Mas se, por exemplo, fosse 3, como é que você ia multiplicar que número por 3 para dar 100%? Então já fica mais complicado. Então é bom saber as duas regras, mas eu prefiro a primeira que dá certo sempre, assim, diretamente, né? Só é multiplicar por 100%. Você também poderia, quando você pegou 11 sobre 50 e me multiplicou por 100%, você poderia ter simplificado antes o 100 com 50. Cortava 0, 0 aqui, e 10 dividido por 5 dá 2. Aí ficava 11 vezes 2, que daria, mais uma vez, o 22%. Lembrando que a resposta é em porcentagem, porque ó, tem esse porcento aqui, ó, então tem que repetir. Beleza? Dos funcionários de um determinado setor de uma empresa, 1/2 irão votar no candidato A para a coordenação e 2/5 irão votar no candidato B. Sabendo disso, qual é a fração de funcionários que não irá votar em nenhum desses dois candidatos? Então, candidato A, candidato B. Quantos vão votar em A? 1/2. Quantos vão votar em B? 2/5. Ele quer saber quem não vai votar em nenhum, ó. Nenhum, ó. Não irá votar em nenhum dos candidatos. Ou seja, para você saber em nenhum, você junta quantos vão votar em A e B, as frações que vão ser A e B. Então, se você juntar 1/2 mais 2/5, você vai saber quantos vão votar nos dois, em fração. Como é que faz essa conta, Neto? Denominadores diferentes, a gente tem que tirar MMC. 2 e 5, o MMC é 10. E faz aquele velho procedimento. 10 dividido por 2, 5. Vezes 1, 5. 10 dividido por 5, 2. Vezes 2, 4. Agora que ficou denominadores iguais, tranquilo. Você repete o denominador e faz a operação em cima. 5 mais 4, 9. Então fica 9 sobre 10. Não vá pegar com CD ao pote e marcar a letra D que você irá errar, né? Porque na verdade ele quer o que não vai votar em nenhum dos dois, né? Nem A nem B. Se em A e B vão ser 9 partes de 10, sobra quanto do inteiro para nenhum? Nenhum seria o restante, né? Nenhum seria o restante, o que falta para completar o inteiro. Quanto falta para completar o inteiro? Se tem 10 partes, é como se o inteiro fosse 10 sobre 10, né? E você já consumiu com A e B 9 sobre 10. Então, sobra quanto? Sobra 1 sobre 10. Então, se liga sempre na pergunta para não interpretar errado e marcar a letra D, por exemplo, e errar. Porque ele queria o nenhum, que é 1 sobre 10. Ou seja, você tem que tirar A e B juntos, que representa 9 partes de 10. Então, sobra uma parte de 10. Dá até para fazer de cabeça, se você tiver habilidade nesse cálculo. Se fosse 8 sobre 10, por exemplo, quanto sobraria? 2 sobre 10. E assim vai. Beleza? Um produto da marca A custa 5% a mais que o produto da marca B. Se o preço do produto da marca A sofrer um acréscimo de 9%, então qual é a porcentagem que o produto da marca A custará mais que o produto da marca B? Então vamos lá. Tem um produto da marca A e tem um produto da marca B. Essa questão não fala em valores, só fala em porcentagem. Então, quando tem questões desse tipo, podemos inventar valores. Porque qualquer valor que você inventar vai dar certo. Mas você vai colocar um valor que seja agradável de trabalhar. E o valor mais agradável de trabalhar com porcentagem é R$100. Então, você vai supor que um preço de um dos produtos é R$100. Que produto? O A ou o B? Veja que o A, o da marca A, custa 5% a mais que o produto da marca B. Então, consequentemente, é melhor você chamar o B de R$100. É como se o B custasse R$100. Então, como o A custa 5% a mais, quanto é 5% de 100? É R$5, né? Então, já que é a mais, vai ficar 100 mais 5, 105, produto da marca A. Se fosse 10% a mais, 10% de 100 seria 10, né? Aí seria R$110. Como foi 5% a mais, é R$5 a mais. Beleza?
Agora vamos ver. Se o produto da marca A sofreu um acréscimo, ó, marca A sofreu um acréscimo de 9%. Então vamos lá. O que é que vai acontecer? Um acréscimo. O produto da marca A vai aumentar mais 9%. Neto, dá para fazer de cabeça isso aí? Tem gente que faz, mas se você não sabe fazer, você vai ter que fazer cálculo. Então você vai fazer 9% de quanto? De 105, para saber quanto vai ser esse acréscimo. Né? Porque vai ser 9% de acréscimo a mais. Vamos ver. 9% é 9 por 100. Dia vezes 105. 9 vezes 105 dá 945. Dividido por 100. Quando você divide por 100, basta você voltar duas casas para a esquerda. Então fica 9,45. É como se a vírgula estivesse aqui fora e voltasse duas casas. Não é isso? Então, ou seja, o produto vai aumentar R$ 9,45. Então, de R$ 105, que é 105,00, vai aumentar mais R$ 9,45. Tem que ser vírgula abaixo de vírgula, por isso que eu acrescentei dois zeros aí. Vírgula 00 não muda nada o número. Conta com decimal, tem que ser vírgula abaixo de vírgula. Então ia ficar o quê? 5, 4, 9 com 5, 14, vai 1, 1, 1. Então ia para R$ 114,45. Aí que é que ele pergunta? Então, qual é a porcentagem que o produto da marca A custará a mais? Quanto A custará mais que o produto da marca B após isso? Veja que o A está a 114,45 e o B está a 100. Quanto vai custar mais? 14,45%. Só é você subtrair 114,45 menos 100 dá quanto? 114,45 menos 100 dá 14,45. A resposta vai ser 100%, porque foi como eu falei, quando você trabalha com 100, é o valor mais agradável que tem. Então você pode trabalhar na mesma proporção com a porcentagem. 100 vale 100%. Então R$ 14,45 a mais vale 14,45%. Porque trabalhamos propositalmente com R$ 100, o valor que inventamos, né? Beleza? Então é paciência e fazer os cálculos devagarinho que a gente chega. Luana deveria pagar seu aluguel no dia 15 de setembro. Como ela conseguiu a quantia necessária 10 dias antes dessa data, obteve um desconto de 7%. Assim, pagou o aluguel antecipado no valor de R$ 744. Sendo assim, qual era em reais o valor original do aluguel? Então essa questão muita gente se atrapalha porque acha que todo o valor que está na questão tem que ser usado e na verdade não é. O que é que você tem que entender? Se o desconto, se teve desconto de 7%, se teve desconto de 7%, o que é que a gente pode concluir? É porque foi pago somente 93% do produto. E a partir do momento que você tem desconto, você não paga o preço cheio. Então foi isso que aconteceu. Como Luana antecipou o aluguel, ela teve um desconto de 7%. Se ela tem um desconto de 7%, ela paga 93%, porque o total da porcentagem é 100% que a gente atribui, né, o valor cheio. 7% de desconto é 100 menos 7, né? 100 menos 7, que dá 93. Então você tem que ter na ponta da língua isso. Quando você tem um desconto de 10%, você paga quanto pelo produto? 90. Quando você tem um desconto de 25%, você paga quanto pelo produto? 75. Então pronto, aí você consegue armar a regra de 3. 93% corresponde a quanto? R$ 744, que foi o que ela pagou pelo aluguel antecipado. Mas só que a questão quer o valor original do aluguel. O valor original do aluguel é sem desconto, é o preço cheio, é o 100%. Então assim dá certo. X. Aí agora a gente aplica a regra de 3. Fica 93x
E 744 vezes 100 fica 74.400. Se a gente pegar 74.400 e dividir por 93, a gente vai ver que 744 por 93 dá 8. Porque 8 vezes 9 dá 72. 8 vezes 90 dá 720. 8 vezes 3, 24. 720 com 24 dá 744. Pode fazer aí. Sobra 0 e esses dois zeros vêm para cá. 800. Ou seja, o aluguel sem o desconto custa R$800. Professor, eu poderia fazer testando nas alternativas? Se você não soubesse, você poderia. Só que você pode perder bem tempo, né? Você testa A, depois a B, depois a C, só para achar na letra D. Você ia pegar 800, né, na letra D e ia tirar 7%. Quando você tirar 7%, você subtraísse esse valor que fosse referente a 7%, ia ter que dar 744. Ou seja, 7% de 800 dá R$56. Tirando de 800, 800 menos 56 dá 744. Mas é bom aprender a fazer, qualquer um você faz quando você aprende. Então não é porque tem 7% na questão que você vai usar no cálculo, não. Você está usando ele como uma ponte para achar o 93. Beleza? Carla recebeu de seu emprego o salário de R$2.500. Desse valor, ó, salário de R$2.500. Desse valor, ou seja, de 2.500, ela separou o quê? 3/4 de 4/5 para pagar as despesas de sua casa. Qual é o valor do aluguel de Carla, sabendo que ela corresponde, aluguel de Carla, corresponde a 65% do valor que ela separou. Então, vamos achar por partes para organizar. Qual foi o valor que Carla separou? Valor que Carla separou. É sempre bom organizar as ideias. Qual foi o valor que ela separou? 3/4, ó, 3/4 de 4/5 desse valor, ou seja, de que valor? Dos 2.500, de 2.500. Então, isso foi o valor que ela separou. Esse de a gente pode substituir por quem? Por vezes. Toda vez que você vê de é vezes. Então, é a mesma coisa que o quê? 3/4 vezes 4/5 vezes 2.500. Se você não tem a habilidade de cortar, você vai multiplicar 3 vezes 4 vezes 2.500 e 4 vezes 5. E depois dividir um pelo outro. Só que ó, quem percebeu, ó, esse 4 com esse 4 pode cortar. 4 dividido por 4 dá 1. 2.500 poderia cortar com 5 também. Né? Mas se você não quiser cortar, de boa. 3 vezes 25 dá 75. Fica 7.500 dividido por 5. 75 dividido por 5 dá 15. Com 2 zero a mais, 1.500. Aí não vai cometer o erro de marcar o 1.500 na letra A, que você vai errar. Porque ele não quer isso. Ele quer o valor que ela do aluguel. Quem é o valor do aluguel? O valor do aluguel, qual é o valor do aluguel de Carla, sabendo que ela corresponde a 60, que ele corresponde a 65% do valor que ela separou. Ou seja, o aluguel é 65% de quanto? Do valor que ela separa, que a gente acabou de achar. 1.500. Que não foi o valor que separou? Agora você vai achar o aluguel. 65% é 65 por 100. Vezes de, né? 1.500. Corta 0 com 0. Fica 65 vezes 15. Quanto é 65 vezes 15? Vamos fazer. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 6, 30, com 2, 32. 1 vezes 5 e 1 vezes 6. Fica 5, 7, 9. R$975 é o valor do aluguel. Resposta é essa que está na letra E. Beleza? Então é organizar as ideias e escrever direitinho para não se perder, que dá certo. Lucas recebeu uma quantia em dinheiro de seu irmão. Ele gastou 2/3 de 3/4 dessa quantia, restando um valor de R$175. Diante do exposto, qual era o valor inicial que Lucas recebeu? Então vamos aqui. Lucas, ele gastou o quê? 2/3 de 3/4 dessa quantia. Eu não sei o que é essa quantia. Então vamos ver.
Quanto o Lucas gastou? Lucas gastou. Quanto, gente? Não vou inventar, é o que a questão está dizendo. 2/3 de 3/4 da quantia. Eu não sei qual é a quantia, então vou deixar assim. Tem gente que chama de x, tá? Mas eu prefiro fazer assim que vai dar certo. Vamos lá. 2/3 de vezes 3/4. Você pode cortar 3 com 3 e só fica 2/4. Quando você simplificar, divide por 2 em cima e por 2 embaixo, fica 1/2. Então, 1/2 é a fração que Lucas gastou. Então, fica bem mais fácil você desenhar para você entender. O que é que significa? Tem uma fração dividida em 2 pedaços. Lucas gastou quanto? Isso aqui, ó, metade. 1 de 2. Então, Lucas gastou isso. E ele falou na questão que depois dele gastar, restou 175. Então, o que é que significa? Que esse quadradinho que restou corresponde a R$175. Mas ele não quer saber quanto restou, ele quer, diante do exposto, qual era o valor inicial que Lucas recebeu. Ou seja, o inicial era o valor total, que era o valor que ele gastou, mas ainda o que restou. Então, o valor total, antes de tudo, sem ele ter gasto, são 2 quadradinhos, né? São esses 2 quadradinhos completos, a fração completa, 2/2, que é um inteiro, né? Seria 2/2, né? Que representa um inteiro. E aqui no desenho está como se fosse 2 quadradinhos. Cada quadradinho é 175, então é 2 vezes 175, que corresponde a R$350. Então você desenhando fica bem mais atrativo, ao meu ver, para você entender. Beleza? Letra A. Se ele perguntasse quanto restou, quanto o Lucas gastou, aí seria R$175, né? Porém, ele não perguntou isso, ele perguntou quanto tinha inicialmente. Inicialmente é antes de tudo, sem ter gastado. Beleza? Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão prestar vestibular para a área de exatas. Então, 55% dos alunos são da área de exatas. E desses alunos, 36 para o curso de matemática. Qual é a porcentagem de alunos dessa sala de aula que vão prestar vestibular para matemática? Então, é se ligar que esse 36% não vai ser em cima de 100%. Vai ser 36% de quanto? De 55%. Porque exatas, matemática está dentro de exatas, né? Como se matemática estivesse aqui e ele estivesse dentro de exatas, ou seja, vai ser extraído da parte de exatas. Então a turma tem humanas, tem saúde, enfim. Então matemática é só uma peça das exatas, né? Muito importante por sinal, mas está inserido dentro desse, vai ser retirado desses 55%. Quanto? 36%. Então 36% de 55%, já que ela está dentro de exatas. Então quanto isso corresponde em porcentagem? Vamos calcular. 36% é 36 por 100 de vezes, beleza? 55 sobre 100. 55%. Aí a gente vai fazer o cálculo agora. 36 vezes 55. Pelo amor de Deus, não corte os dois zeros do 100 não, porque está tudo embaixo, né? Só pode cortar quando tem em cima e tem embaixo. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 3, 15, com 3, 18. 5 vezes 6, 30. Vai dar a mesma coisa, né? Porque é 5 de novo, né? 180. Então fica 0, 8, 9, 1. Então isso aqui fica 1980 dividido por 100 vezes 100, dá 10.000. A gente vai cortar um 0 e um 0. Isso aqui vai ficar 198 sobre 1000. É se ligar que para você obter um número em porcentagem, a fração em porcentagem, basta você multiplicar por 100%. Basta você multiplicar por 100%. Tem outras maneiras de fazer, tá? Diversas. Porém, eu ensinei que se tivesse com o denominador 100, ficaria bem mais fácil, porque 198 sobre 100 ia ser 198%, porque porcentagem é uma razão centesimal. Porém, aqui não está em razão denominador 100, tá 1000 agora. Então, como é que passa? Tem gente que corta um zero embaixo e volta uma casa.
Tem gente que divide por 10 em cima e divide por 10 embaixo, que é a mesma coisa. E tem gente que fala o trivial, que é o quê? Multiplicar por 100%. Que qualquer fração que você multiplique por 100%, você vai obtê-la em porcentagem. Então ficaria 198,00% dividido por 1000. Dividir por 1000 é o mesmo que voltar a 3 casas. 1, 2, 3. Né? Isso aí é o mesmo que 19,8%. Se você não tivesse essa segurança, você tinha que fazer a continha normal da divisão. Aqui, por exemplo, quando estava 198 sobre 1000. 198 sobre 1000. Você poderia ter cortado um zero. Quando você corta um zero, é o mesmo que você está dividido por 10. Então, se você dividisse por 10 em cima, ia ficar 19,8. Então, 19,8 sobre 100 é 19,8 por 100, que é 19,8%. A resposta é essa, letra B de bola. Entendeu? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Um abraço, galera.